Estamos vivendo dias difíceis. Tínhamos uma página no WhatsApp que congregamos alguns irmãos, inclusive a boa parte fora dessa congregação, que o nome do grupo chamava-se Tempos do Fim. Quantos sabem que nós estamos vivendo os tempos do fim? Se você tem alguma dúvida, eu mudei o nome do grupo faz mais ou menos 2 semanas e passei para chamá-lo de Tempos Difíceis, mais contextualizado, né? Tempos do fim é um pouco vago. Tempos do fim, a Bíblia fala disso há 2000 anos. Já estamos vivendo nos tempos do fim. Hoje, nós vamos trazer uma palavra que vai clarear os tempos difíceis, como devemos viver nos tempos difíceis, e aclarar o tempo do fim. Na verdade, quero dar sequência a um pensamento que tenho procurado desenvolver junto aos irmãos, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis, especialmente no Brasil, no mundo. É que a gente talvez não acompanhe o que acontece lá fora, mas no mundo está um verdadeiro caos. Europa, Ásia, América Latina todas com problemas significativos. E o Brasil não podia ficar fora disso. E o Brasil está vivendo um momento histórico, complicado, difícil. Poucos têm consciência, por não aprofundar, ou não querer se envolver. Poucos têm consciência que estamos à beira de uma guerra civil. Não estou exagerando. Estamos com possibilidade de derramamento de sangue. Então, quando falo tempos difíceis, talvez não tenhamos o alcance de quão difícil é a situação nossa. Então, obviamente, esperamos uma saída, uma solução. Só que a coisa está tão complicada que vivemos muito com informações precisas e desinformações. Há um trabalho mundial, especialmente da imprensa, de pôr em dúvida mesmo os fatos verazes, verdadeiros. Eu tenho experimentado, na minha experiência pessoal, de publicar um fato que eu sei que é verdadeiro e alguém fala, não é fake isso? Por exemplo, eu falar que estamos na possibilidade de uma guerra civil. Alguém, mas isso não é fake? Então, nós não acreditamos em mais nada. E isso é bom, por um lado, de nós ficarmos críticos, mas é terrível, por outro lado. Você não acredita em mais nada. O perigo maior, e aí que a parte que nos toca, não acreditamos nem mais em Deus. Será isso possível? Responda para mim. Pois não se estranhe, porque isso faz parte do tempo do fim. Quando o Filho do Homem vier à terra, porventura encontrará fé nos homens? Quem fez essa pergunta? Jesus. Ele está dizendo, se nós estamos afirmando que Jesus é iminente a vinda dele, estamos na iminência do fim, estamos na iminência da grande tribulação. Então, ele afirmou que a igreja, Paulo falou isso, que a igreja iria se apostatar da fé, por seguir ensinos de demônios. O mundo não se apostata, o mundo já está perdido, o mundo já jaz no maligno, mas que a igreja iria experimentar uma frieza espiritual. Em contrapartida, nós vemos pregadores anunciando um grande avivamento. Afinal, vai ter um esfriamento ou um grande avivamento? Aqui já tem um fake news aí. E aí, como explicar isso?
Então isso tudo confunde a nossa cabeça. E a única maneira de ter clareza sobre as coisas que estão para acontecer está nesse livro. Nós falamos tanto nos últimos dias. Obrigado, querida. Nós falamos muito nesses dias da Constituição. Que estão quebrando a Constituição, que não estão obedecendo a Constituição, não estamos seguindo a Constituição. Mas eu diria que mais importante que a Constituição brasileira, a Constituição americana, a Constituição inglesa, aqui está a Constituição do Reino. Obviamente, essa Constituição não é para os que estão no mundo. Sim ou não? Não é. É para os do Reino. Se você diz que você é um deles, pertence ao Reino de Deus, então nós temos uma Constituição para ser seguida. E da mesma forma que a Constituição do Brasil tem sido violada, tem sido quebrada, essa Constituição também tem sido violada e quebrada. Só que tem uma grande diferença. Qual é a diferença? A diferença é que aqui no Brasil a Constituição está sendo violada e quebrada e ninguém, aparentemente, não faz nada. Os poderes que tínhamos no nosso sistema de governo, chamado democrático, legislativo, executivo e judiciário, esses poderes é que produzem governo, autoridade e harmonia. E o cumprimento da Constituição. Todos os três deveriam estar alinhados para que a Constituição fosse cumprida. Ela é quebrada e fica assim mesmo. Obrigado. No entanto, essa Constituição, quando ela é quebrada, pode ter certeza, se a brasileira não é cumprida, quero que a fé de vocês aumente, essa aqui será cumprida. Na íntegra. Por isso que nossos pés não podem vacilar. Então eu posso vacilar quando a minha esperança está nos homens. Lemos hoje de manhã, eu estava entrando aqui quando eu estava lendo. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Carros e cavalos, estou falando da força do homem, do poder do homem. Mas eu confio no Senhor. Eu quero, amados, que nesta manhã o coração de vocês desperte para uma realidade que não posso esperar nada, não espere nada, não do judiciário, não do legislativo e nem do executivo. Nosso problema é que tem muita gente esperando que o executivo faça algo. E não deposite a sua fé nesses fatores, nesses governos. Isso a Bíblia dá um nome, governo humano. E o governo humano não é regido por isso aqui. Não é. Não é regido nem pela nossa Constituição. Volta e meia querem mudá-la. Volta e meia estão mudando. Eu quero ler alguns textos, vou comentá-los, e vamos ver que há uma interação, esses textos exatamente para fundamentar o que eu acabei de afirmar. Mas eu quero fazer uma afirmação antes, muito importante. A nossa luta, guardem isso, se você não entender isso, você não entendeu nada. A nossa luta não é ideológica. A nossa luta não é direita contra esquerda. Isso quem fez esse jogo é exatamente o homem, para criar confusão. Ainda que você pode escolher uma ideologia e falar essa é melhor que aquela, ainda é humana, ainda é dos homens, e os homens que estão ou na esquerda ou na direita também não são regidos por essa Constituição. Está aqui o nosso problema, nem o nosso presidente. Estão entendendo? Nem o nosso presidente. Por que eu sei isso? Se ele estivesse sendo regido por aqui, ele não ia prestar culto
a Nossa Senhora da Aparecida, que os católicos me perdoem. Ele mistura as coisas. Ele diz, ele não está mentindo, porque ele diz, eu sou católico. Não tem problema ele ser católico, mas pode ser um católico verdadeiramente convertido. Ele não é convertido. Eu afirmo com toda certeza. Ele não segue isso aqui ao pé da letra. Ainda que ele escolheu como tema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu sigo é Jesus. E o que Jesus disse a respeito do homem? Olha só. Se você seguir o que Jesus disse, você não se confunde. Toda árvore boa produz bons frutos. E é tão verdadeiro quanto essa afirmação, a outra informação. Qual é? E toda árvore má produz o quê? Frutos maus. Como estão sendo enganados tantos brasileiros que sabidamente falamos, fulano de tal, não vou citar nem o nome porque não é necessário, vai fazer um bom governo, se sabidamente aquele homem é mau, muito mau. Pode sair alguma coisa boa? Não. Ele vai mentir, é próprio dele mentir, é próprio dele articular, convencer, enganar, é enganar. Então, árvore má sempre vai produzir frutos maus. Um homem bom produz frutos bons. Então, a menos que o homem seja bom, a promessa de fazer um bom governo é mentirosa. Não é questão de ideologia. Você pode até gostar da ideologia, mas vai fazer um... Temos exemplos inúmeros na Bíblia. Tivemos bons reis em Israel que governaram 40, 50 anos e fizeram bom governo. Mas aí começa a história de um rei dizendo assim, e ele fez tudo o que era mal perante o Senhor. Mal. Por quê? Ele era mal. E cita o nome, mal. Quando o homem é mau, ele faz coisas más. Quando o homem é bom. Então isso é fundamental entendermos isso. Agora, terceira afirmação importante. Como eu disse que não é uma questão de luta ou disposição ideológica, é uma luta entre luz e trevas, entre bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Por que nos deixa assustado com respeito à situação no Brasil hoje? Está sendo feito muito o quê? Injustiça. E os detentores do poder, que deveriam ser a suprema justiça, estão vacilando. São por causa deles mesmos, de ações dele, que muita injustiça está sendo feita. Então eu quero começar lendo Salmo 2. Salmo capítulo 2. Muito interessante esse salmo. É um salmo profético, é um salmo messiânico. Olha o título dele, não sei se na sua Bíblia tem esse título. O reinado do ungido de Deus. Quem é esse ungido de Deus? Quem é? Jesus, o reinado. Uma primeira pergunta. O reinado de Jesus já começou? Sim ou não? Onde que ele começou? No céu. Ainda tem algo para ser concluído aqui na terra? Olha o que vai dizer esse salmo, muito interessante. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, olha só aqui, falando do governo humano, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor aqui é Deus Pai, Javé. Contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. Pare e pense um pouco. O que Jesus está fazendo agora?
Quanto mais falam isso, quanto mais fazem isso, o que ele faz? Ele ri. Eu diria, quero exagerar um pouco, que ele não só ri, um sorriso assim de Mona Lisa, né? Não, ele dá gargalhada. Aí o pai olha para o filho, olha o que estão fazendo lá, olha o que estão dizendo a teu respeito e a meu respeito. Por que ele ri? Tem um motivo. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Então esses homens que estão se levantando contra o trono de Deus, contra a vontade de Deus, praticando toda sorte de injustiça, que Deus faz? Ri. Aqui que nós temos que aprender a primeira lição. Deus está rindo por uma razão. Por que Deus ri? Enquanto nós choramos? Por que ele ri? Tem um motivo. Por que razão ele ri? Ele não está nem um pouco preocupado. Ou está? Quem está preocupado está assim, ele levanta do trono e anda para lá preocupado. Não, ele está rindo da cara deles, daqueles que nos chamam de mané. Você não acredita que eu estou falando? Está escrito aqui, eu vou ler. Está escrito, nós precisamos aprender a ler o que está escrito e entender o que está escrito. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles, na sua ira. Diga comigo, na sua ira. Quantos na igreja não sabem que Deus se ira? Não, Deus é amor. Deus nunca vai ficar bravo, nunca. Oh, meu Deus do céu, quando é que vocês vão conhecer o Deus da Bíblia? Mas a ira, na sua ira, há seu tempo, há um tempo, diga comigo, há um tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Pai falando, eu, porém, constituí o meu rei. Jesus é rei por quê? Quer saber por quê? Porque ele quis ser rei? Não. Quem colocou ele como rei? O pai dele. Depois do quê? Não foi sem um motivo, sem uma razão. Diz que ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso agradou tanto o pai dele, que diz em seguida, e o pai o exaltou sobremaneira, acima de todo principado e poder, quer seja do presente século, quer seja do vindouro, escreveu Paulo no capítulo 1 de Efésios. E deu um nome que está sobre todo o nome. Ele está pensando na geração de homens que já andaram na terra, os mais poderosos. Não excluiu nenhum, deu um nome que está acima de todos. Você pensa em Alexandre o Grande, Herodes o Grande, pensa no Stalin, pensa no Hitler, pensa em quem você quiser. O nome dele está acima desses grandes homens. Mas só para você entender melhor, não está acima só desses homens, diz que está acima dos anjos, todos os anjos, inclusive faz menção aos anjos caídos. Ele está acima não só acima no sentido do nome dele ser maior que o deles, mas ele colocou o trono dele acima desses tronos, acima dessas autoridades. Deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Quando fala todo, está se referindo aos homens bons e maus, e está se referindo aos poderes do inferno, ao próprio Satanás e seus principados, de joelho diante
desse rei que foi constituído por seu pai. Isso é verdade? Você crê nisso? Se você crê nisso, por que você está perturbado? Eu deveria sentir o que Deus sente. Se Ele está rindo, o que eu tenho que fazer? Aprenda a rir quando Deus ri e chorar quando Deus chora. Ele está rindo. Ah, só tem injustiça, só tem maldade. Ele ri. E continua. Olha que ele vai dar um conselho. Ele diz assim. Olha o conselho que ele vai dar. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse é o galardão que o pai decidiu dar para o filho por ele ter se sacrificado na cruz. Das nações como possessão dele, como bônus, como galardão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, agora vem o conselho, a advertência. Agora, pois, ó reis, governadores, presidentes, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Inclui nossos juízes ou não? Inclui. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Olha por quê. E aconselho a fazer algo que nós já fazemos voluntariamente. Servir ao Senhor com temor. Beijai o filho. Beijai o filho. O que fala beijar o filho? Demonstre afeto por ele. Demonstre amor por ele. Trata-o bem, reverencie-o. Diz o motivo. Por que devemos fazer isso? Olha o que diz. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Amém? Amém. Esse é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que vocês servem. Então, quando Deus ri, ria, aprenda a rir com Ele. E Ele está rindo do quê? Da loucura desses homens, a insensatez desses homens, a estupidez desses homens. Ele ri. Por que ele ri? Ele tem todo o poder para resolver isso. O poder está na mão dele. O controle está na mão dele. Você só falar, Deus é soberano, não é só que Ele é soberano, Ele usa a sua soberania para reinar. Ele já decidiu reinar. Tem um texto em Ezequiel, ele está se dirigindo a Israel, ele diz assim, hei de reinar sobre vós, ó casa de Jacó. Levarei vocês ao deserto e entrarei em contenda com vós. Julgarei a casa de Israel e eu hei de reinar sobre vós. Quer vocês queiram, quer não queiram, por amor do meu nome. Sabe por que Deus tem que reinar aqui na terra? Ele quer reinar e vai reinar. Por quê? Por causa do sacrifício que o filho dele fez. Morreu por esse mundo todo. Então ele deixa e vos advertir. Ouça enquanto é tempo. Agora é hora da graça, é hora do perdão, é hora da reconciliação. Mas se vocês não querem se arrepender, se vocês não querem mudar o posicionamento de vocês, se vocês não querem me servir, não querem beijar o meu filho, então se preparem. A frase é bem leve, mas dá para entender. Se preparem porque o coro vai cantar. Esse coro vai cantar que muitos não esperam, não acreditam, mesmo os ímpios não acreditam. Porque tem uma ideia equivocada, pensam que Deus é Papai Noel. E Deus não é Papai Noel. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Quer zombar, você zomba. Mas vai zombar por pouco tempo. Pouco tempo. Ele fará justiça. Amém? Quero ler mais um texto que está em Isaías.
capítulo 9, versículo 2, texto muito conhecido, por sinal. Para entendermos o perfil. Lembra que eu disse que a árvore boa produz o quê? Bons frutos. Jesus é uma árvore boa? Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Quantos gostariam que Jesus reinasse sobre nossas vidas, sobre o país, sobre a nação? Imagina Jesus sendo o governante do Brasil. Será que daria certo? Claro. Mas é claro que para ele reinar sobre o Brasil e a coisa funcionar, sabe o que ele tem que fazer antes? Vocês não imaginam, né? A limpeza. Uma limpa. E ele fará isso? Vai fazer. Vamos lá. Ele vai fazer isso em todas as nações. É só o Brasil, não. Quero ler do versículo 2 em diante, até o versículo 7. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, a toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. Vincula o texto anterior e dá um motivo. Por quê, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para que o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que nos assusta? Que nós, observando as circunstâncias, tirando os olhos dessas promessas, tirando os olhos de Jesus, nós só vemos maldade. De vez em quando eu faço isso. E sabe quando eu faço isso, o que acontece? Deve acontecer a mesma coisa com você. Eu balanço. Sim ou não? Olhai firmemente para Jesus. E eu tiro os olhos de Jesus e começo a ver, como Pedro, começo a ver o tamanho das ondas, o vento forte, e meu coração treme. Mas se você não perder o foco de Jesus, olhar para Jesus, esse Jesus aqui, que está sentado lá rindo, tranquilo. Sabe por que nos agitamos? Você não está olhando para Jesus. Sabe por que nos perturbamos? Nos assustamos com as circunstâncias. Ele fala assim, tirou os olhos de mim. Está vendo as circunstâncias, está vendo a adversidade. E o que me assustava, e não me assusta mais, é que eu descobri que o mal, guarde isso, é muito importante, o mal nunca recua. Repita comigo, o mal nunca recua. Vocês pensam que o diabo vai recuar, mesmo sabendo que o tempo dele se aproxima? Pelo contrário. Sabe o que acontece? Que a Bíblia registra, está registrado no capítulo 12, eu não vou ler, gostaria até de ler, mas não vou ler, vou citar. Satanás é lançado do cosmos para a terra, isso ainda no futuro, no início da tribulação. E diz o texto sagrado, que ele, ai dos moradores da terra, ai, quem está falando isso, ai é um anjo, que está trazendo revelação para o João. Ai dos moradores da terra, ai, porque Satanás
desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o fato de ele saber que pouco tempo lhe resta, que o tempo se aproxima, ele fica cada vez mais irado, mais enfurecido, com mais disposição de destruir. Cumpriu o caráter dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vem com muita fúria. Agora eu quero ler um texto sobre o que vai acontecer com ele. Faço questão para aumentar a fé de vocês. Aí nós vamos conhecer um pouco da soberania de Deus e a capacidade, a competência dele para resolver os problemas que nós temos. Abram Apocalipse capítulo 20. Como eu disse, o mal nunca recua, Deus tem que fazer alguma coisa. Então o mal, ao invés de diminuir, o que a Bíblia fala a respeito? O mal vai diminuir? Não, vai aumentar. E por aumentar a iniquidade vai diminuir ou vai aumentar no fim dos tempos? Aumentar. Então, por que você se assusta quando aumenta? Está vendo? Se você está esperando o fim dos tempos para a nossa geração, ainda que não aconteça na nossa, aconteça na próxima, o mal está aumentando. E isso nos assusta. Então, é por isso que você precisa saber como é que esse mal será detido, como esse mal será amarrado, prendido, impedido de chegar ao seu clímax. Só tem um jeito. Vamos ver como é que Deus age. Então vi descer do céu um anjo. Quantos anjos? Diga comigo. Quantos anjos? Deus tem milhões de anjos. Mas para fazer o que ele vai fazer agora, só precisa de um. Você já imaginou alguém ir para a guerra com um homem só? Deus vai para a guerra com um anjo só. E olha a tarefa que esse anjo foi incumbido, não é brincadeira. Olha o que foi destinado a ele fazer. Me acompanhe. É poderosa essa palavra aqui. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Vamos chamar de anjo carcereiro. Ele tem a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Simples assim. O segurou e o prendeu por... Não só prendeu, olha o que ele vai fazer mais coisa. E o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se complete os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Talvez vocês já tenham se perguntado, por que Deus deixa o diabo solto? Eu já perguntei isso, e descobri por que Deus deixa. Você tem a opção de servir a Deus ou servir o diabo. Você faz a escolha. Ele nos apresenta o príncipe dele. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome é Maravilhoso. O antítipo disso, o oposto disso, quem é? Ele é maravilhoso, o outro é o quê? Cruel. Vamos ver o contraponto. Ponto e contraponto. Um é luz, outro é trevas. Deus forte. Sabe o que Jesus chamou Satanás? O Deus deste século, o Deus desse mundo. Deus forte, e aqui tem outro que é o quê? Deus fraco. Só isso. Deus, é Deus também. Deus das trevas, Deus do Beelzebu. Você sabia o que é Beelzebu? O termo Beelzebu, que falar que Jesus fazia milagres pelo espírito de Beelzebu, o Deus das moscas. Beelzebu. Ele é Beelzebu. Deus das moscas. Deus. Você tem problema de falar que o diabo é Deus?
Mas Ele é o Deus deste mundo, Deus deste século, desse aion. Não Deus Pai da eternidade. Aqui, Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o quê? Criatura. Ele foi criado, ele não é eterno. Ele tem começo, meio e fim. Nós estamos lendo sobre o fim dele. O fim dele é miserável. O fim dele é terrível. Vamos continuar. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, que não mais enganasse as nações. Qual a função de Satanás? Está aqui descrito, bem simples, uma linha. Enganador. Engana quem? Moacir? Moacir é fichinha. As nações. Ele engana as nações. Nação inteira, povo inteiro, cultura inteira. Ele engana as nações. Aí ele é preso por causa disso. Vi também tronos e nesse sentaram aqueles com os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados, olha só, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desse é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ui, ui, ui. Por que Deus ri? Ele veja o fim. Nós temos que aprender a enxergar o fim. Fim do quê? Do mal. Qual a maior personificação do mal? Próprio Satanás. Ao fim dele. Eu me perguntava, e você deve se perguntar, por que ele já estava preso por 1000 anos e Deus soltou ele? É para você entender como Deus age e como o diabo age. Soltou ele para quê? Eu vou fazer uma parábola que vocês vão entender. Por que o Lula foi solto? Vocês não sabem? Pelo mesmo motivo. Atentem para o que está acontecendo. Enquanto preso, ele está impotente. Quando soltam ele, ele sai para atrair para ele os que querem segui-lo. Estão entendendo? E faz-se o que Deus é especialista, em separar o joio do trigo. Amados, na frente dos quartéis, tem 60, não chega a esse número, mas estão lá representando 60 milhões de votantes de direita. 60 milhões. 60 milhões para 210 milhões é menos de 1/3. E são chamados de conservadores, cujo lema é Deus, pátria, família, liberdade. Em contrapartida, 2/3 são anti esse movimento. São chamados de golpistas, de antidemocráticos. Aí tem do lado de cá os que são anti esse. Então é anti-Deus, anti-família,
anti-liberdade, antipátria. Queima nossa bandeira. Não é fácil escolher? Aparentemente, sim. Aqui é representação do bem. Não é que é o bem perfeito, bem absoluto, não é. Falhas. Governo humano ainda. Mas é aqui. O que defende aí? O que está se defendendo aqui? Como é possível ter cristão desse lado? É impossível ser cristão e defender esse lado. Mas tem. E não é um nem dois. Muitos irmãos. Isso me entristece. Mas será que não enxergam? Aí Deus pega Satanás, que está preso 1000 anos, o anjo que prendeu vai lá e rompe o lacre, quebra, tira as cadeias dele e solta ele, pode ir lá. E lá para fazer o quê? O que ele sempre fez? Enganar as nações. Ele sai por entre as nações e consegue seguidores. A Bíblia descreve um número incalculável. Quando diz assim, como as areias do mar. Sabe o que significa areias do mar? Falando dos grãozinhos de areia. Representam, não é milhões, não, é bilhões. Mas, irmão, a Síria vai enganar bilhões. Vai. E quem é que ele vai enganar? Olha só que tragédia, irmãos. Sabe quem ele vai enganar? Quem teve 1000 anos debaixo do regime do governo de Jesus. Agora eu quero falar das 5 características desse governo de Jesus. Ele nos transportou, transladou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Primeira coisa, é um reino de amor. A Bíblia fala que seu trono será estabelecido com justiça. Paulo descrevendo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O reino de Jesus, 1000 anos, de justiça, 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria, 1000 anos de amor, 1000 anos de uma relação social nunca vista na Terra. Na verdade, é uma restauração da vida do Éden em toda a Terra. Pra você ter uma ideia da beleza que vai ser o milênio, as pragas serão removidas, não vai ter mais barata, não vai ter mais rato, não vai ter mais formiga, não vai ter mais cobra. Os animais ferozes, leão, tigre, que destroçam, serão dóceis, se tornarão de carnívoros, se tornarão veganos, vegetarianos, só vão comer pasto. Então por quê? Não se fará mal em todo o meu santo monte. Agora você pensa assim, vivendo nesse reino, nessa benesse, nessa alegria, nesse desfrute, ainda tem alguém que é contra Jesus? Aí está o problema. Perceberam? Tem alguém que vai abandonar isso, vai estar disposto a largar isso e voltar-se para Satanás? Sim. Só se Deus pegasse cada um, ele conhece cada um, e fala, você, fica para cá. Ele está sendo arbitrário. Só tem um jeito de Deus é especialista em dar flagrante. Ele quer apanhar você em flagrante delito. Ele deixa acontecer. Então ele deixa Satanás solto, solta ele. E o texto diz com muita propriedade, é necessário que ele seja solto. Necessário, eu fui ver por quê, né? Porque é isso. Satanás sai e vem com o discurso dele meloso e mentiroso, ele é especialista nisso, e convence, não é 2 ou 3, irmãos. Aí você vê o coração do homem. O diabo estava preso por 1000 anos, sabe por quê? Para não propagar mais suas mentiras, não seduzir as nações. Ficou preso para deixar o homem livre para adorar a Deus, seguir a Jesus, debaixo do governo dele. Viver vidas tranquilas. Os desertos vão prosperar, vai chover na época certa, não haverá mais inundações, não haverá mais seca, nada, tudo isso será consertado. Haverá uma restauração completa na terra. Vai ter uma prosperidade nunca vista. E Deus vai fazer uma jogada de mestre, a maior jogada que Deus.
Primeiro foi enviar o filho dele, pegou Satanás de surpresa. Ele não imaginou nunca que Deus está disposto a sacrificar o filho dele por amor aos homens caídos. Surpreendeu ele. Ele fez de tudo para Jesus não ir para a cruz, porque ele sabia que era a ruína dele, ele já sabia. Aí ele viu que não conseguia mudar a cabeça de Jesus, e ele falou, então eu vou ajudar a te matar, você vai morrer do modo horrível. Tá? Só que ele ao morrer, ele está trazendo a sentença para ele mesmo. Mas o que acontece? Quando Deus, então, estabelece o reino dele, o filho dele reinando, ainda tem homens cujo coração é mau, não se converteu de fato. Ó, 1000 anos para se converter. 1000 anos para seguir Jesus e falar, não, eu não quero saber desse sanguinário aí, não. Ainda tem homens que, mesmo vivendo dessa maneira, preferem Satanás. Então Deus deixa. Só que Deus, não, como prometeu que não haveria mais guerra, nem vai. O Satanás está indo para guerrear. Olha a estupidez dele. Ele vai ganhar a parada? Resposta, já sabe, né, o resultado. Não. Aí desce fogo do céu. Pega Satanás, pega todos os homens que estão com ele e morre todo mundo. E todos eles são lançados agora no verdadeiro inferno, lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. São os primeiros ocupantes do inferno. Nós temos um conceito errado do inferno, quero explicar, é importante. Fala, você aponta a arma, eu vou te dar um tiro e te mandar para o inferno. Pois você vai dar um tiro, morre um ímpio, ele não vai para o inferno ainda. E Apocalipse 20 vai explicar direitinho. Ele vai para o Sheol, ou Hades. Sheol em hebraico, Hades em grego. Nesse lugar, as almas ficam totalmente presas, aguardando o dia do julgamento. É prisão, como é que é chamado na justiça? Prisão temporária. É uma prisão temporária. Não pode mandar ninguém definitivamente para cumprir a sentença se não houve julgamento. Não houve julgamento. Haverá um julgamento. É o julgamento do capítulo 20, do grande trono branco. E a ideia que nós temos equivocada é que o diabo é o rei do inferno. Contam piadas, já vi centenas de piadas, em que o diabo está lá, a figura pintada dele é um homem vermelho, com 2 chifres, cauda, pé de vaca, de boi, e ele com tridente na mão. Essa é a figura do diabo. E ele é o que manda no inferno. Se tem um lugar que o diabo não quer ir, é para o inferno. Os homens que morrem vão para o Sheol, mas o diabo não está no Sheol. Onde está o diabo? Você não vai acreditar. Está solto. Ele só será preso no capítulo 20 de Apocalipse. Está solto. Aonde? Na terra. Aqui. Ele está ouvindo tudo que eu estou falando. E quando eu falo do fim dele, ele fica maluco comigo. E fala, vou te pegar. Eu falo, venha. Irmãos, é sério. Ele está aqui, solto. Como é que eu sei disso? Está na Bíblia. De onde vens, Deus pergunta para o diabo? De rodear a terra. Ele é um satélite da Terra. Ele habita nas regiões celestiais, nos ares. Ele é o príncipe da potestade dos ares. Ares é a atmosfera. Então a ideia é que ele está no inferno, é o Senhor do inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, disse Jesus. Para o diabo e seus anjos. Os homens vão para lá porque seguiram o diabo. O inferno não foi feito para os homens. Deus fez o céu para os homens, não o inferno. Deus fez a terra para o homem, não para o diabo. Então, a proposta de Deus é vencer o diabo. Vencer os homens iníquos, e vai vencer, já está escrito. E Deus disse, eu farei toda a minha vontade. Eu farei. Diga comigo, eu farei. É o único ser em todo o universo que não tem que pedir permissão para ninguém para dizer, eu farei. Eu tenho que dizer, eu irei a Curitiba no final do ano, vírgula. Se Deus quiser. Se Deus permitir, porque Ele pode me impedir. E me impede assim. Circunstâncias adversas, inclusive a própria morte, pode me impedir de ir.
Então, o diabo, você pensa que ele fala, eu farei isso, farei aquilo, ele também é obrigado a falar. Com tudo que ele tem poder para fazer o mal só ele faz se Deus permitir. Ele tem que pedir. Deus diz, pode tocar em Jó, ele vai me adorar. Ele te adora porque tu tem enchido ele de bênção, de coisa. Se eu tirar os bens dele, ele vai blasfemar contra ti. Deus falou, não, negativo. Meu servo Jó não, ele é justo, não vai fazer isso. Pode tocar nele. Tire os bens, mas não toque na vida dele. Matou os filhos dele. Diabo. Talvez você não tenha ideia da dimensão do poder do diabo. É bom você saber que ele tem muito poder. Diz que veio um vento impetuoso e caiu a casa sobre os filhos de Jó, caiu a casa e matou todos. Quem que fez o vento? Se você pensa que é a natureza que controla o vento, está enganado. Veio um vento impetuoso. Quem provocou esse vento? Que Jesus repreendeu o mar e o vento no dia da tempestade? Não foi o mar que ele repreendeu, não foi o vento que ele repreendeu a Satanás que queria afundar o barco que Jesus estava. Simples assim. E obedeceu. Ele tem poder para fazer ventos, tem poder para fazer terremoto, tem poder para fazer tsunami. Ele tem um poder destruidor. Tanto é que o nome dele no Apocalipse é Apolion. Sabe o que quer dizer Apolion, traduzido para o português? O destruidor. Apolion. Quando a Bíblia diz que no Egito ele liberou o anjo da morte. O anjo da morte. Que anjo é esse? Não é anjo bom, não. O anjo da morte era Apolion. Para fazer o quê? Para matar os primogênitos. Ou seja, ele podia matar todos os primogênitos, exceto o que estava dentro de uma casa e tinha nos umbrais da porta, pintada com sangue de um cordeiro. Quando você vê anjo da morte, Deus determinando, a marca na coisa, não entre, não toque em quem estiver lá dentro. E ele obedece? Sim. Obedecia a tal ponto que os discípulos de Jesus ficaram surpresos. Até os demônios nos obedecem. Se obedecer os discípulos de Jesus, não vão obedecer Jesus? Então Jesus chegava um demoniado e dizia, sai agora. Saía. Obedece. Essa autoridade que Jesus tem. Nós também temos que exercê-la aqui. Essa é a nossa debilidade, porque desconhecemos muito desse poder do reino. O reino de Deus é justiça, paz, alegria, amor e poder. Poder do Espírito Santo. Eu lhes darei autoridade, eu lhes darei poder para pisar de serpentes, está se referindo a Satanás, e escorpiões, está referindo a demônios. Onde está o poder? Nos pés de vocês. Pisar. Nós ficamos debilitados e falamos porque não usamos esse poder a nosso favor. E por isso o reino não avança. O reino vai avançar quando nós começarmos a operar nessa dinâmica do reino de Deus. Amém? E é para vencer gente poderosa. Não subestime. Mas ele diz, revestido de toda a armadura de Deus, para poder se enfrentar os dardos inflamados do maligno. Não falou do juiz do Supremo Tribunal. Maligno. Eles operam na força do maligno. A inteligência deles vem do maligno. A astúcia, as maquinações, vem tudo do maligno. Deus é grande. Por que eu estou tranquilo? E fico tranquilo, apesar de que eu sei que eu estou do lado do vencedor. Hoje eu entendo a declaração de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não vão se levantar, não é que não vão rasgar os dentes, não é não dizer que não vão nos despedaçar, vão, mas não fica com medo. Mantenha a posição de fé, de confiança. O Senhor, eu tenho dito, e no Senhor confio, que nós podemos ser provados até o extremo, mas a vitória final é certa. Confio, nunca vamos perder.
nós vamos sempre ganhar, porque estamos do lado do vencedor. Estamos do lado do Senhor, amém? Crê nisso? Um anjo, vem cá, ó, capitão. Não quero ir aí. Vem aqui agora, vem aqui. Com a corrente na mão. O que você vai fazer comigo? Vou te algemar. Prender você no abismo. 1000 anos. Para não incomodar. Senhor, nos ajude a compreender essa palavra, a crer nessa palavra e saber que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não permita vacilarmos na fé, não permita ficarmos perturbados, intranquilos, ansiosos, com medo. Dá-nos intrepidez, coragem para avançarmos com destemor diante de tantas adversidades. Mas nos assegurou, Senhor, Tu nos assegura que nós vamos vencer. Por isso não tememos a maioria, não tememos o poder que eles têm contra nós, porque o Teu poder é maior, Tu está acima de todos eles. E Tu disse que nós devemos confiar em Ti. Ainda que a terra trema, nós temos que confiar em Ti. E nós estamos confiando. Em nome de Jesus, abençoamos essa congregação. Em nome de Jesus, aumenta-lhes a fé, tire as dúvidas, tire a insegurança, tire todo o temor e faça-nos valentes guerreiros alinhados contigo nessa peleja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.